Gente, eu queria falar sobre o que com vocês hoje. São coisas assim que eu vejo, né, na minha vida que mas já é tão natural que não se fala mais. Mas sempre conversando com alguma amiga a gente chega nesse entendimento, né? E vocês já repararam que em relação à mulher, na verdade, quando uma pessoa qualquer, ela é excêntrica no sentido de mudar de ideia, ela se permite mudar de ideia, ela se permite não seguir um padrão na vida, seja profissional, seja de relacionamento, seja familiar. Essa pessoa vai ser sempre criticada e vai virar a ovelha negra da família. E até o ponto dessa pessoa entender quem ela é e a opinião dela for realmente mais importante do que a opinião de todo o resto do cosmos, essa pessoa vai sofrer muito. Essa pessoa. Agora imagina isso sendo de uma mulher, né? A mulher que já tem a voz menos ativa, já tem ali o olhar de ser uma pessoa incapaz, né? E de ser não merecedora do respeito se você não tiver com um homem do lado para te validar ali diante da sociedade. Então, assim, uma mulher que acaba saindo do padrão, né? E acredita nela mesma, sendo no sentido de querer mudar de emprego, sendo que ela já tem um emprego fixo e confortável, né? Ela já tem uma certa autoridade ali na área dela, ela já é formada, por exemplo, porém o mais importante não é considerado se ela é feliz fazendo o que ela faz. Então, quando essa mulher ela se identifica, ela vê que ela pode mais, né? Ela pode mudar de área, ela pode ser realmente quem ela é e vai contra a manada, essa mulher é muito crucificada. Ela é muito crucificada. Seja uma mulher que quer sair de um relacionamento, de um casamento, ainda mais tendo filhos, né? Uma mulher que quer mudar de profissão, uma mulher que é contra qualquer tipo de padrão estipulado pela sociedade, pelos homens, até mesmo pelas mulheres machistas, porque existe muito. Essa mulher é tida como encrenqueira, ela é tida como maluca, ela é tida como totalmente perdida na vida, né? E talvez se ela não tivesse tanta opinião e crítica externa, ela não estaria perdida, ela só estaria mesmo evoluída e vendo que o que ela viveu anteriormente foi muito válido e não necessariamente ela precisa voltar para aquele papel, para aquele emprego, para aquele relacionamento, para ela voltar a ser feliz, porque ela não é mais aquela pessoa de quando ela viveu aquilo. E as pessoas não entendem isso, tá? Viu a gente uma época boa, viu a gente uma época feliz e estabilizada, e hoje em dia eles acham que eles, eu digo todas as pessoas, tá? As pessoas acham que realmente a gente precisa voltar naquele molde que a gente era. Casada, morando não sei aonde, com a vida assim, assim, assado, ganhando dinheirinho e fazendo exercício, sendo que você não é mais aquela pessoa. Na época você foi feliz. Se você saiu daquela situação é porque o seu instinto pediu para sair, né? Eu, pelo menos, ajo muito assim, eu vou muito pelo meu coração, pelos meus sentimentos. Então, por mais que o cenário esteja perfeito, se eu não estiver sentindo uma paz de fazer aquilo, de me manter ali, não sabendo também o que vai acontecer, nem para onde eu vou, nem como eu vou ficar, eu vou, porque eu confio muito na minha intuição. E quanto mais a gente pede opinião das pessoas por medo de seguir a nossa intuição vai ficando com peso menor, né? Então a gente não leva tanto em consideração o que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente pensa. E assim, no mundo, só nós mesmas conseguimos saber de fato o que faz com que a gente seja feliz. Só nós mesmas. Por isso que eu falo que a profissão mais importante do mundo é o psicólogo. Por quê? Não porque ele vai te dar a planta da sua vida, mas porque ele te cutuca, ele te induz você a se entender e você a reparar e tomar a atitude do que faz melhor para você, porque você é a única pessoa capaz no mundo de saber o que é melhor para você. Então, a gente pode sim pedir opinião, a gente pode ouvir as pessoas que, principalmente, que já têm mais experiência, né, e que gostam da gente, e isso é muito raro, tá? Pessoas que querem verdadeiramente nosso bem, independente se passar o bem delas, porque muitas vezes as pessoas ajudam você quando você está no fundo do poço, né? Com o intuito de ser mesmo, de te ajudar ali. Quando você se levanta e começa a prosperar e ficar feliz, mesmo ainda não tendo acontecido nada, mas você confia em si, a pessoa que te ajudou fala, opa, peraí, levantou muito rápido, né? E geralmente essa pessoa mesmo te dá uma rasteira. Então, isso é o ser humano, tá? Não é ninguém específico, não tem sexo específico, o ser humano é assim.
A gente pensa que as pessoas são como nós, no sentido de, não, eu vou ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa prospere e voe, independente se eu estiver no chão ou se eu estiver voando também. Porque quem está no alto, quem realmente está prosperando, puxa as pessoas, né? A disputa mesmo, a vaidade, essa coisa dessa concorrência tá embaixo, né? Mas vira e mexe, alguém sobe porque puxaram ela, né? E ela não tem essa vivência toda de pra estar ali em cima, no topo. Ela simplesmente foi resgatada por alguém, ela ganhou esse presente, só que ela não tem a menor estrutura para governar esse presente. Então, são essas pessoas que às vezes acabam atrapalhando a gente quando vão ajudar e veem que a gente é tão capaz até mesmo de se levantar sozinha, e a ajuda mais atrapalha do que realmente auxilia ali no momento. Mas enfim, perdi a linha de raciocínio. Mas quando a gente realmente decide mudar, a gente decide correr atrás da nossa vida, fazer a nossa história, não orbitar a vida de ninguém, né, principalmente de marido, de namorado, até esses mesmos, eles ficam inseguros porque a gente sai do padrão, a gente sai da previsibilidade, né? E as pessoas não gostam que a gente saia da previsibilidade porque isso é, assim, é um incômodo para eles, na verdade, porque eles estão estagnados. Eles estão dentro do sistema, eles não querem sair dessa roda, eles não querem quebrar esses padrões, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu mudo de ideia toda hora. Eu quero isso, não, eu quero realmente, meu propósito é esse, eu posso estar estabilizado, tudo perfeito, se eu não estiver feliz eu vou. E as pessoas se incomodam muito com isso. E eu fiquei analisando, né, porque as pessoas se incomodam justamente porque a minha vontade de crescer não é financeiramente, não é, né, nada do tipo de status, de poder, de visibilidade, nada disso. Mas de crescer como pessoa, como espírito, de evoluir, né? É muito grande mesmo. Então as pessoas não gostam, porque isso as obriga a crescer também, né? Não é você falando nada, mas só delas te verem se movimentando e passando perrengues e não desistindo, elas ficam assim, caramba, se ela tá fazendo, eu vou ou criticar, né? Porque eu vou arrumar alguma coisa aqui para dizer que ela está sendo errada, injusta e má, ou eu vou ter que crescer também. Eu vou ter que me movimentar. Então, assim, isso faz com que as pessoas elas se incomodem realmente com quem sai da bolha, né? E são as pessoas que saem da bolha que fazem alguma coisa pelo mundo. E todo mundo tem essa capacidade. A gente veio aqui, todo mundo tem um dom, todo mundo tem algo especial, né? Todo mundo tem uma particularidade que é só sua. Então, quando a gente não olha para isso e a gente fica realmente cabendo em moldes que colocam pra gente, principalmente nós mulheres, a gente apaga esse nosso dom, né? E eu digo dom, assim, de particularidade, que podem ser várias coisas, tá? Todo mundo é boa no sentido, e pensa sempre no que você faz na sua vida com entusiasmo. O que você realmente faz com amor, que você faria mesmo sem você ganhar dinheiro para aquilo, né? Então, não necessariamente você vai fazer esse tipo de trabalho, mas você precisa ter um motivo por trás do que você está fazendo, sabe? Então, se você não é feliz, por exemplo, no seu trabalho, no seu relacionamento, por mais que esteja tudo perfeito, todo mundo bata palma para sua vida, mas você não está feliz, não adianta nada. Então, assim, não tenha medo de quebrar o padrão, não tenha medo de ir além do que foi estipulado para você mulher bonita, para você mulher educada, para você mulher que tem tudo, família, tudo bonitinho. Se você não tá feliz, isso não vale de nada. É muito melhor que você esteja passando os seus perrengues, lutando a tua vida, vivendo a tua verdade, do que num conforto estipulado e moldado para você e validado pela sociedade para você estar ali de uma forma que não chame atenção e não ofenda ninguém que também decidiu estar nesse molde de sociedade. Então, assim, essas pessoas, é normal que se afastem, é normal que sejam sozinhas, é normal que as pessoas não consigam lidar, né, com você, porque você realmente estimula as pessoas a correrem atrás do que elas acham que elas têm que correr, porque você simplesmente é isso, né? Você não força, você não fala, você simplesmente faz. E é o melhor exemplo, né? O melhor exemplo é a gente ser alguma coisa em vez de querer dar um passo a passo do que a pessoa deve fazer. Então, não existe verdade absoluta, não existe você achar que uma pessoa, um empresário muito bem sucedido, milionário, vai te dar a planta do que fazer, porque o caminho dele
pode ser, mas provavelmente não é o mesmo que o seu. E você querer seguir aquele caminho é puramente para ter uma segurança, para estar dentro para não abaixar realmente o seu padrão de vida, por exemplo. Então, para você abaixar a cabeça para o sistema e não ser demais, não ser diferente, né? Não ofuscar tanto as pessoas ao seu redor. E por você aguentar passar bastante perrengue, você aguentar passar por todo mundo te criticando, te chamando de louca, te chamando de exaltada, dizendo que você precisa ser mais palatável para você achar um casamento, porque senão homem nenhum vai conseguir ficar com você. E daí para mais, né? Quem é assim sabe. Então assim, não se ofenda com isso. Tenha isso como um feedback positivo de que você está no caminho certo. E quanto mais você se afastar das pessoas que digam que você precisa ser algo que você não é, ou então que você precisa ser menos do que você é, que você não pode ser tão inteligente, pensar tão rápido, ter um raciocínio tão acelerado, que isso vai fazer com que as pessoas, primeiro, sejam vistas por você, né? Você identifique ali quem é quem, então você já passa a ser uma pessoa que incomoda e, de certa forma, perigosa. E você também vai acreditar muito em si, né? Então aquela história, vou brincar aqui, tá? Porque isso é muito falado, mas fé nas malucas, que tenhamos fé em nós mesmos, porque isso faz toda a diferença pra gente conseguir ser feliz. E a felicidade, ela não tem nada a ver necessariamente com dinheiro, não tem nada a ver com romance, não tem nada a ver com aplauso, tá? É muito pelo contrário, porque a pessoa que é totalmente fora do padrão, se ela tiver a conta bancária negativa, ela vai ser tida como problemática, como maluca, como puta, né? Como qualquer coisa que não seja positiva, né? Num tom pejorativo. E essa mesma pessoa, com esses mesmos modos, com a mesma conduta e fazendo as mesmas coisas, se ficar com a conta bancária recheada, ela vira um gênio. Né, realmente assim, vira um gênio do dia para noite. Então tudo é em relação ao que você tem, né, ao que você pode oferecer para as pessoas e o quão poderosa você é em relação ao seu status bancário. E isso é muito triste, né, gente? Porque o status bancário definir quem é a pessoa é muito pequeno, sabe? Isso realmente é muito retrocesso. Então, antes de pensar em dinheiro, em sucesso, em alguma coisa do tipo, pense que você já é essa pessoa, né? E que talvez você não esteja com a conta bancária recheada, porque você vive num mundo de pessoas falando que você não pode ser essa pessoa, que essa pessoa não vai dar certo, que essa pessoa vai ficar sozinha, vai afastar todo mundo dela. E afasta mesmo. Afasta porque tem muito mais gente ruim e covarde do que pessoas boas que querem ver seu crescimento, até mesmo acima do deles, se for o caso, e que vai te aplaudir. Então, quando você tá por baixo, muita gente vai querer te ajudar, né? Mas não fala muito não, fica mais calada, fica mais quieta, porque se a pessoa vê como você é e a força que você tem, que nós mulheres temos capacidade de nos levantar quantas vezes for, né? Sozinha, em casa, a gente tem essa capacidade de se curar. Mas assim, cansa, né? A gente cansa uma hora, a gente precisa realmente silenciar, se afastar e descansar para voltar mais forte. E a gente sempre volta, né? Então, quando as pessoas que até então estavam ajudando viram o seu potencial de se curar e de acreditar em você novamente, que não tem mais como penetrar a ideia de ninguém aqui, pode ser do Papa, não tem mais como, você acredita mais em você do que em qualquer outra pessoa, seja na vivência, seja no status bancário que a pessoa tem. Você pode ouvir opiniões, mas elas vão ser muito bem filtradas para você realmente ter a sua, baseado na que você está ouvindo. Essas pessoas, elas são perigosas para o sistema, né? Para os homens, porque quando o homem tem muito dinheiro, por exemplo, e a mulher não se importa com isso, o homem não sabe muito o que fazer, né? Mas ela não é comprável, o que eu vou fazer aqui? Então eles ficam já nervosos quando eles não conseguem comprar algum tipo de companhia, né? De agrado, ou então a própria presença da mulher, então eles realmente se afastam também. Então, assim, se una as pessoas que entendam isso, se existe alguém no seu meio que entenda isso, se una a essa pessoa e também estimule que essa pessoa seja o máximo que ela consegue ser dela mesma, porque isso hoje é muito raro.
Eu conheço muita gente, eu já tive muito amigo, eu já tive contato com muita gente, pouquíssimos ficaram até hoje na minha vida, pouquíssimos mesmo, muito pouco, que dá pra contar em uma mão, porque eles querem o meu sucesso, independente se eles têm sucesso ou não. Eu também sou essa pessoa, sou a pessoa que eu posso não ter nada, se eu tô vendo um amigo construindo e que ele é digno de estar onde ele tá, eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir porque é lindo você ver alguém que consegue chegar no seu objetivo porque traçou e saiu lá de baixo e foi lá para cima por mérito dele, né? E não porque ganhou alguma coisa do tipo, ou porque teve uma sorte ali, ou porque ele tem um dom fora do comum. Não, foi de ralação e de não desistir, né? Então só perde quem desiste. Se você acredita em você, você tem um sonho, você tem um objetivo e que você está completamente sozinha, você está certa. Você está mais perto do que você imagina de chegar lá. E continue assim, porque você está perto de pessoas, de bando, de sociedade ali para apontar o teu dedo, diminuir teu poder. Tem um monte mesmo. Às vezes a gente acha que é até mais confortável, mas esse é o caminho contrário para você conseguir realmente atingir o seu objetivo. Geralmente o caminho é solitário, tá? Fica essa mensagem aí, a gente vai falando sobre isso, que dá para ramificar em vários assuntos, mas eu acredito que tenham mulheres que passam por isso assim como eu. E força, gente, acredite em vocês, acredite, fé na maluquice de vocês, que vocês vão chegar lá. Um beijo.